Mais Saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Para sua saúde e bem-estar, a Jovi Frios tem os melhores produtos para completar sua dieta com muito mais sabor. Jovi Frios, a sua melhor escolha. Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde de hoje. E hoje eu trouxe uma pessoa que vocês encheram o nosso direct pedindo muito a presença dela aqui, então eu estou muito feliz. Eu trouxe aqui a Cristiane Jetar. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Enfim, esse encontro aconteceu. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, que eu sei que você é fisioterapeuta, mas ao longo, né, da sua carreira, você foi tendo outras formações, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero agradecer. E eu sempre falo sobre intencionar a vida, as coisas, né? E uma intenção de querer e uma intenção com S de posicionamento, né? E através dessa intenção eu tô aqui. Então eu quero agradecer porque eu quis estar aqui, intencionei estar aqui. É muito bom falar para as pessoas da minha cidade, especialmente para as mulheres. E é uma alegria para mim estar aqui. Muito obrigada. A alegria é nossa. Obrigada mesmo. Eu sou fisioterapeuta de formação. Esse ano completando 36 anos. E parece que foi ontem. Eu atuo ainda com a fisioterapia, mas a fisioterapia me escolheu também por outros propósitos e eu fui tomando outros caminhos nessa minha carreira de fisioterapeuta. E hoje eu até me denomino, gosto que me chamem de terapeuta sistêmica e integrativa, porque eu acredito muito nessa integralidade das pessoas, né? Então, ao longo dessa minha carreira, eu fiz várias especializações dentro da fisioterapia, mas também nas áreas integrativas. E hoje eu me dedico muito a isso no meu dia a dia de atendimento na clínica e percebo que nós somos fruto do meio que a gente vive, as nossas dores, as doenças, o comportamento, tudo aquilo que a gente é fruto do meio que a gente vive também, né? O que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente se comporta. E eu tenho me dedicado muito a esse olhar, assim, né? Com esse trabalho. Você é docente também, né? Eu sou docente. Hoje eu atuo na docência, na graduação de fisioterapia, mas também sou professora de escolas de pós-graduação na saúde estética, porque durante 12 anos eu coordenei um curso de graduação em estética e já trabalho com pele há 30 anos. Então, isso também foi me chamando e eu também fui trazendo esses conhecimentos para essa área sistêmica. Bom, já pegando esse gancho de você falar dessa área sistêmica, a gente sabe que hoje, principalmente, existe um novo olhar para a saúde das pessoas. Tanto da saúde da pele, quanto na saúde como um todo, né? Sim. Hoje em dia já não se olha mais para o indivíduo só uma coisa. Tem que olhar tudo, né? Para poder chegar até para poder ajudar essa pessoa da maneira que ela precisa realmente. E eu sei também que você faz constelação familiar,
porque é algo novo que muita gente não conhece. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas questões. A importância desse olhar integral, né, como eu já mencionei, eu acho que é um olhar de sensibilidade, especialmente de sensibilidade, porque, por exemplo, na minha área de atuação, às vezes a pessoa chega com uma dor no ombro e ela fala assim pra mim: ai, doutora, do nada deitei e levantei assim. E eu costumo brincar, né, que esse do nada não existe, porque todas as nossas dores do corpo são dores da alma, e o emocional está muito envolvido em tudo isso. Então, não só o emocional, mas todo o meio que a gente vive e que hoje eu chamo de ambiência, né? Então, eu posso escolher quais são os ambientes que eu quero estar, quais são as pessoas com as quais eu quero me relacionar, o meu comportamento. Mas para isso, para a gente chegar nesse nível, vamos dizer assim, né, de entendimento, o caminho para dentro, ele é muito importante. O que é o caminho para dentro? É a busca pelo autoconhecimento. E eu acredito que até a gente morrer, né, quando a gente escolhe esse caminho, a gente segue, porque sempre há algo para se conhecer e se aprofundar. E um desses caminhos para mim, e talvez o que transformou a minha vida, os meus relacionamentos e ainda tem transformado, é a constelação familiar. Eu conheci as constelações há 16 anos e eu estava numa fase muito difícil assim da minha vida, que a gente chama de emaranhamento. Então, sabe quando a gente fica assim andando em círculo, como o cachorrinho que corre atrás do rabo, e eu não via um norte, vamos dizer assim, né? E todas as minhas buscas me levaram até a constelação. Então eu fui assistir uma palestra e aquilo me pegou, me fisgou. E eu falei, é isso. E dói olhar pra dentro, sabe? Porque a gente tem que se curar o tempo todo. Crescer dói, mudar dói, abandonar coisas, né? Ou não digo abandonar, mas se despedir de algumas pessoas, situações, processos, dói. Mas também é libertador. E a partir do momento que eu conheci, eu comecei a me trabalhar. E depois de me trabalhar, e durante todo o período de formação também das constelações, né? Porque a gente se trabalha o tempo todo. É só a partir de mim que eu posso levar algo para o outro. Porque a gente não pode falar do que não vive. Sim. Senão a gente tá falando de algo irreal, né? Então eu acredito que o exemplo, ele é muito mais importante do que as palavras que às vezes saem da boca e iludem. Então esse processo todo de formação das constelações, e eu achava também que era para talvez ajudar outras pessoas, mas primeiro foi para mim. E tudo aquilo que eu fui buscar dentro das minhas formações, hoje eu sei que primeiro foi para mim, né? E as constelações, eu falo que é uma cirurgia na alma, assim, sabe? Elas trazem à luz, muitas vezes, o que está oculto, um emaranhado, um nó que às vezes a gente não acha a ponta, né? E de repente aquilo começa a clarear. E como eu disse, às vezes dói. E muitas pessoas acham que
eu não digo que sejam, que acham que é um milagre, mas vai resolver todos os meus problemas. Se eu estiver disposta a mudar. Então eu digo que as constelações são uma postura de vida. Você vê algo que está oculto, aquilo é trazido da sombra para a consciência, mas e agora? O que eu vou fazer com isso que eu vi? Como eu vou mudar essa postura para trazer mais leveza para minha vida, para melhorar as minhas relações, a minha saúde, a minha prosperidade, as minhas finanças, a minha vida como um todo, né? Então hoje eu também atuo com as constelações. Então, eu ainda, né, nesse assunto das constelações, eu queria que você desse um exemplo prático, porque muitas pessoas realmente não conhecem. É uma terapia? Eu queria que você falasse realmente para que as pessoas entendam o que é, porque é importante muito, eu acho, cada vez mais o autoconhecimento, a cura realmente, porque cada vez mais a gente tem lido e tem visto o quanto o emocional é importante, o quanto ter esse emocional fortalecido, o quanto é importante a gente ter inteligência emocional para lidar com as coisas, com as pessoas principalmente, né? Tem pessoas que adoecem porque não têm realmente inteligência emocional para lidar com determinadas situações. E a gente sabe que a gente não muda o outro, a gente muda... O único poder que a gente tem é de mudar a gente, né? E às vezes a gente paralisa porque a gente fica esperando uma mudança no outro. E isso não vai acontecer, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a constelação. Eu acho que é muito legal, é uma coisa fantástica. Eu já ouvi falar muito bem de pessoas que já fizeram e falam, eu sou outra pessoa depois disso. Sim. A gente pode dizer que é uma terapia breve, porque a gente vai trabalhar um tema numa sessão. Então, é uma terapia breve que usa algumas leis, né? As constelações foram difundidas por Bert Hellinger. Na verdade, são conhecimentos já muito antigos e ele mesmo diz, eu não criei as constelações, eu as vi. Ele usou vários conhecimentos para trazer, né, à luz. Eu não gosto de chamar de ferramenta, mas as pessoas falam ferramenta, né? Como se fosse uma técnica. Sim, uma técnica, algo que ajuda, né? Então é uma terapia breve. E a gente pode trabalhar qualquer tema. Relações, saúde, finanças, dificuldades. O que a pessoa sentir. Às vezes ela chega lá e diz assim, olha, eu não sei o que acontece comigo, eu me sinto sozinha. E isso pode vir lá de trás da ancestralidade. Porque não sei se você sabe, até a 7ª geração ancestral, a gente tem efeitos nas nossas células, que a gente chama de memória celular. Então, muitas vezes algo que aconteceu lá atrás com um ancestral meu pode impactar em mim e eu nem sei, né? E por isso também, quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas têm medo, que acham que é coisa espiritual, que é religião, que Não, isso é científico, na verdade. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com isso. Isso é tudo científico mesmo, né? Comprovadamente, são Sim. A neurociência explica muita coisa, a psicossomática explica muita coisa, os campos morfogenéticos explicam muita coisa. E como o Bert disse, todos esses conhecimentos ele uniu, ele os viu e trouxe como
uma técnica terapêutica. Então, numa sessão que pode ser trabalhada individualmente ou também em grupos, né, a gente pode trabalhar um tema. Então, trazer isso que está oculto para a luz e ajudar, né, acompanhar essa pessoa para uma solução, para um caminho de solução. Mas depois, o que ela vai fazer com tudo aquilo que foi mostrado ali, né? A responsabilidade dela. É uma autorresponsabilidade. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ai, constelação não serve para nada, ou terapia não serve para nada, fisioterapia não serve para nada, assim como qualquer outra coisa, não, né? Por quê? Porque falta autorresponsabilidade. Eu tomo a minha vida na minha mão e agora o que eu vou fazer com isso? Eu que tenho que resolver, né? Então é um trabalho simples, vamos dizer assim, lindo, transformador, libertador, que não precisa ter medo, mas que muitas vezes as pessoas têm medo do que vai ver, né? Mas eu posso, de uma certa forma, garantir a partir de mim, só de mim, como eu disse, transformou minha vida e continua transformando. Né? É o que você falou, crescer dói, né? E às vezes enxergar realmente aquela realidade. A gente realmente é responsável. Por mais que aconteçam muitas coisas que a gente não controla, óbvio, mas a gente é responsável até como a gente vai reagir. Sim, né? A determinada situação. E a gente só controla, e às vezes não também, como a gente vai reagir. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é importante nesse sentido, porque muitas vezes a gente age numa impulsividade. Sim. E aquilo te traz consequências que não são tão legais. E quando você tá conectado, né, com esse conhecimento, com você, então eu digo que o corpo, ele mostra tudo. Porque a mente da gente, ela é mentirosa. Ela é uma sedutora mentirosa. Leva a gente para um monte de ilusão, né? Sabe aqueles filmes que a gente vê um diabinho aqui, um anjinho aqui? Ai, não faz isso, outro faz isso. Não. Isso é a mente. Mas se conecta com o seu corpo para você ver. E aí você vai ter a resposta. Sabe? Então, essa conexão que o autoconhecimento traz pra gente, né? Eu acho que ele é fundamental. E mesmo assim, viu, gente? A gente sabendo de tudo isso, de vez em quando, a gente dá com os burros na água também. Sim, porque nós somos humanos. Com certeza. Né? Sim. Mas o quanto é importante dentro, porque quanto mais pra dentro, mais expansão. Quanto mais pra dentro, mais expansão. E a vida é contração, expansão. Contração, expansão. Quando a gente vai olhar para as leis da natureza, por exemplo, o yin e o yang, o ânimos e o ânima, o feminino e o masculino são energias, algumas bem em expansão, outras mais em contração, né? E precisa haver um equilíbrio, até para a gente não adoecer. E essa mente, quando a gente não está conectado aqui e conectado com o ambiente, nossa, vira um rolo só. Eu vou pedir um minutinho. Ok. Pessoal, eu preciso dar um recadinho e a gente volta já já. Você de casa, você já conhece o Odonto Company todo dia? Odonto Company todo dia é um pacote de tratamentos para deixar o seu sorriso sempre em dia. Com ele, você e sua família têm acesso a restauração, extração, exames, instalação de aparelho e muito mais. Assine já e comece a usar hoje mesmo. Odonto Company tá em todo o Brasil. Tá na boca do brasileiro.
Já estamos de volta, foi rapidinho. Cris, aproveitando que você estava falando, né, sobre o feminino e o masculino, sobre a essência, né, a gente tem visto, principalmente das mulheres, porque isso é uma coisa que a gente como mulher sente na pele, o quanto as mulheres têm adoecido. Primeiro porque a gente foi muito calada durante muito tempo, né? A gente não teve voz durante muito tempo. Então a gente teve que lutar muito para ter voz, para ser ouvida. E nessa ânsia de ter um lugar, a gente acabou às vezes até metendo os pés pelas mãos. E eu não tô falando aqui sobre feminismo ou machismo, nada disso, né? A gente vai falar aqui sobre essência realmente, né? E eu tenho visto cada vez mais que a gente tem realmente adoecido, porque a gente tem crenças que foram colocadas na nossa cabeça e desde muito pequenininha, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você atende principalmente mulheres, o seu trabalho é realmente genuinamente feminino. Então eu queria que você falasse sobre isso. Bom, todos nós temos duas polaridades, até porque a gente é fruto do relacionamento de um homem e de uma mulher. Então, nós temos polaridade feminina, nós mulheres, e masculina. Os homens também, polaridade masculina e feminina. Mas qual é a essência da mulher? É o feminino. E isso pra mim, né, me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu já fui muito masculina, gente. Quem me conhece e me conheceu há um tempo atrás, eu parecia um general. Os meus alunos, os meus filhos lá em casa, né? E realmente as mulheres têm adoecido, porque essas crenças que a gente carrega, não dependa de homem. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer o seu dinheiro, né? Essas crenças, elas ficaram muito arraigadas na nossa pele, na nossa alma. E você falou da nossa não voz. Realmente, gente, vocês sabiam que até há pouco tempo, alguns anos, né, a gente não podia votar, a gente não tinha CPF, né? A gente não... Até muito, assim, relativamente muito pouco tempo, usava-se o CPF do marido. Sim, né? Então nós fomos muito tolhidas. E aí nesse movimento do feminismo, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, né? Foi um momento que foi útil para foi necessário para um movimento de libertação. Olha, a gente tem voz. Só que isso tem sido utilizado de uma forma talvez um pouco acentuada, né? Porque para a sociedade, de uma forma geral, e especialmente para nós mulheres, sermos vulneráveis é sinal de fraqueza. E é aí que a gente se engana, porque a nossa maior força está na vulnerabilidade. Eu recebo mulheres todos os dias, cada uma com uma dor. É dor no pescoço, dor nas costas, dor no ombro, é pele, é queda de cabelo. E eu também estudo muito a relação do emocional e do comportamento nas doenças. E tudo tem um fundo. Então, por exemplo, por que o cabelo cai? A gente está fazendo força demais, a gente luta demais. Não precisa lutar. O tempo da guerra já acabou. A gente não precisa lutar nem contra si, nem contra outra,
Muito pelo contrário, enquanto a gente estiver se comparando com outra mulher e ao mesmo tempo julgando outra mulher, a gente não se fortalece enquanto feminino. E essa essência do feminino é vulnerável, é acolhedora, aprecia o belo, é leve, é alegre. Vocês viram que eu tô de vestido, né? E isso não quer dizer que quando eu uso calça eu não sou feminina, mas também tem momentos, sabiam? Para usar uma calça ou usar um vestido. Hoje eu vim aqui para falar do feminino, então eu tô de vestido. Mas se eu viesse aqui para fechar um contrato, talvez eu estaria com um terninho, o que não me deixa menos feminina, mas me deixa talvez mais posicionada. Então eu uso a minha energia feminina para aquilo que me nutre a minha família, nutre as minhas relações, porque o feminino gesta não só filhos, projetos, né? E eu também uso o meu masculino. A minha energia masculina me leva para o mundo, me leva para os projetos, me leva para a ação, e isso precisa estar em equilíbrio. Então, quando a mulher fica só na energia masculina, ela adoece. E o corpo, como eu disse lá no início desse nosso bate-papo, ele mostra através de um sintoma. Os sintomas dizem assim: acorda, muda, deixa isso. Só que a gente não tá conectado com o corpo. Que a gente não consegue enxergar, né? Sim. Por isso é tão necessário se conhecer, né? O autoconhecimento é muito importante, porque reflete na pele. Às vezes a gente se sabota, na verdade. Deixa de se cuidar. E às vezes é uma coisa tão simples, o autocuidado, principalmente com a pele, que eu fui aprender a cuidar mesmo da pele e entender que eu tinha que fazer aquilo religiosamente, para que eu fui aprender com a Elaine. Sim. E não que eu não tivesse passado por outras pessoas e que também me disseram, olha, usa isso, faz assim, e não sei o quê. Mas eu realmente consegui ter essa percepção com ela. Porque foi num momento que você estava pronta para ouvir e trazer daqui para cá. E entender. Porque é aqui que tudo começa. Porque o autocuidado, agora falando até sobre a sua linha, né, que eu sei que você tem uma linha de cosméticos, o autocuidado não é só sobre beleza, não é só sobre estar com a pele boa. Óbvio que o resultado virá, mas é sobre... É interno, quando você para naquele momento, principalmente, né, assim, quando a gente, eu tô falando isso para as mais velhas até, assim, para as mulheres que viveram um pouco mais. A gente vai se deixando, porque é da mulher mesmo isso, a gente vai sempre se colocando em último lugar. Porque a gente inconsciente. Porque a gente é muito boazinha e a gente foi ensinada a ser boazinha. Primeiro é o outro, depois sou eu. Porque imagina, se eu só olhar pra mim, eu tô sendo egoísta, né? E na verdade não é nada disso. E isso impacta na saúde. E é isso que eu ensino muito às minhas mulheres na minha mentoria, que tudo começou com essa mentoria, que se chama A Flor da Pele. E os cosméticos também, a linha de cosméticos também. E aí, o que eu fiz, né? Eu uni esses meus conhecimentos. Então, na mentoria, eu acompanho mulheres. É uma mentoria individual, onde a gente, por 4 encontros, nós estaremos juntas. Desde o primeiro encontro, onde a gente vai fazer, eu chamo de diagnóstico, né? Daquilo que tá incomodando mais. E através das leis sistêmicas, a gente vai organizar
essa vida, né? Para que possa haver expansão, saúde, leveza, prosperidade. E dessa mentoria também nasceram os cosméticos, porque um dia eu pensei assim, poxa, eu cuido tanto de pele. A pele, ela tem uma conotação emocional muito forte, né? De limite, carinho, proteção, revestimento. E aí eu pensei, quem não olha para a pele, não cuida da pele, também não olha para as relações, porque ela é um órgão de relação, né? Quem não olha para a pele, não olha para si. E eu falei, poxa, por que não usar um cosmético, que eu sempre tive vontade de ter uma linha assinada por mim, mas mais do que um cosmético, não só que trate da pele, mas que a mulher possa, ao fazer o skincare dela, o cuidado, se tocar, falar, minha pele, olha, aqui tá um pouco áspero, então vamos melhorar isso, sabe? Se sentir, se perceber. E é um trabalho muito lindo, e você participou de um momento, né, que teve a ver com esse trabalho. Foi fantástico o self-care. Fica aqui a dica, gente, se vocês tiverem oportunidade, façam, porque é fantástico. É muito, muito, muito legal. Que é um momento de conexão, de cuidado com a alma, porque eu falo que a pele só mostra o que a alma sente, sim, né? E é um momento de se voltar para si, falar eu. E eu pergunto às vezes para as mulheres, porque elas dizem, não tenho paciência para cuidar da pele. Eu falo, o que te faz, o que te impede de usar 5 minutos ou 10 do seu dia para cuidar de você? Então, enquanto eu tô sendo muito boazinha com o outro, eu deixo de ser boa para mim e no que eu faço. E enquanto eu não me posiciono, as pessoas me posicionam. E eu perco o meu poder pessoal, e o poder tá sempre com as outras pessoas. E isso adoece, gente. Isso adoece demais. Escutem o que eu tô falando, porque eu já adoeci muito disso, de querer agradar. E o fato da gente não precisar agradar e as pessoas gostarem da gente como a gente é um posicionamento elegante. Eu não preciso brigar para me posicionar. Não, de jeito nenhum. Eu posso fazer isso de uma forma elegante, dizendo assim, agora não. Ainda não. Agora sim. Aqui não mais. E isso é limite. E isso impacta a pele. Quando eu não faço isso, isso impacta a pele. Então muitas mulheres engordam, não conseguem emagrecer. Tem celulite, tem estria, tem flacidez, Então, cada disfunção, não só da pele, mas como do corpo, tem uma relação com o emocional, com o biopsicossocial, que é tudo aquilo que a gente sente, pensa, como nós nos comportamos e a ação que sai desse comportamento. Isso é vida, gente, é o dia a dia da gente. E que a gente não presta atenção. Não. Na verdade, porque é tudo tão automático e é tudo tão corrido, e algumas pessoas realmente olham, né, para isso e falam, eu não sou frágil, eu sou forte, eu sou guerreira, e na verdade a gente não precisa ser guerreira, a gente pode e deve ter fragilidade, nem todos os dias a gente tá bem. Todos nós somos assim. E a gente vê muito na rede social uma romantização também, né, dos sentimentos. Olha, sentimento é para sentir. A gente tem um misto de sentimentos, sim, no dia. A gente tem raiva, a gente tem dor, a gente tem alegria, né? Mas o sentimento não é pra gente morar nele, é pra ele trazer algo e ensinar algo pra gente. E eu queria deixar uma dica que é uma coisa tão simples, sabe?
Por exemplo, a gente acorda de manhã e a primeira coisa que eu sei que a maioria faz é pegar o celular, né? E a gente vai ver o celular. Então, a gente já tá no automático. Antes disso, sabe? 1 minutinho. Respira 4 vezes, segura, solta o ar. Umas 3 vezes que seja. Intenciona algo pro seu dia. Entre em contato com a sua espiritualidade. Faça os seus autocuidados. Então, no banho, a hora que você tá no banho, imagina que você tá se limpando de toda a energia que não é legal, que você vai para o seu dia mais leve, você vai encontrar com pessoas, que você possa entregar o seu melhor, sabe? E quando você voltar para casa à noite, olha, eu dei tudo de mim, eu dei o meu melhor, eu fiz com amor e alegria, né? Agora eu agradeço, eu tô pronta para descansar. E é um pouco disso que a gente ensina no Skincare com Intenção. Sim, Façam isso, gente, vocês vão ver. Principalmente as mulheres. Cris, eu queria te agradecer, muito obrigada. Eu já fico o convite para você voltar, porque eu sei que a gente tem muito assunto e eu quero falar muito mais sobre isso, porque, gente, tem mulheres que me param para falar, que amam esse assunto, das dores realmente, que só a gente sabe que existem, e que existem realmente, por mais que a gente fale que não e que a gente esteja mostrando um lado muito perfeito e muito, todo mundo tá sempre, tem uma obrigação de estar sempre muito bem, né? Isso é real. Isso... eu tenho que estar feliz, eu tenho que mostrar só o bonito, né? Então, muitas vezes também, as pessoas que precisam trabalhar, às vezes, no digital, elas não fazem um story, elas não fazem nada, porque se não tiver perfeito, e perfeccionismo também adoece. Né? Então, antes feito do que perfeito. Exatamente. Obrigada, Fabi. Obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Obrigada. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui comigo. Até semana que vem. Um beijo, a gente se vê. Mais Saúde. Oferecimento. Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Para sua saúde e bem-estar, a Jovi Frios tem os melhores produtos para completar sua dieta com muito mais sabor. Jovi Frios, a sua melhor escolha.